Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio então de Marta Maria. Estamos numa nova semana e na semana passada nós terminamos o livro de Mórmon, né? Quer dizer, não o livro de Mórmon, o livro pequeno de Mórmon, mas dentro do livro de Mórmon. Nós estamos aqui ainda, aqui em São Paulo. Estamos gravando com outros convidados mega especiais aqui conosco. Hoje a gente tem aqui então a Thaís. Thaís, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. O prazer é todo nosso. Vou dar uma pequena introdução de cada um e daí cada um se apresenta, tá bom? Essa aqui é a Natasha, que trabalha para o Mais Fé. Sim. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada pelo convite. Estamos animados. E o Daniel Costa, que também é o gerente do Mais Fé. Obrigada, Daniel. Obrigado mesmo. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Também. Thaís, conta então um pouquinho pra gente de você. Você também trabalha, você é fotógrafa. Ela é muitas coisas, essa menina. Todos nós, mas ela é muitas coisas. Trabalha como fotógrafa também e serve aqui, né? Você trabalha também para a Central das Escrituras. Sim. Conta pra nós. Tudo bem, gente? Me chamo Thaís. Eu trabalho junto com o pessoal da Central das Escrituras num projeto de música que se chama Cristo em Canção. Nós estamos com um projeto novo, né? Vocês vão saber conforme os dias aí. Isso aqui a gente tá gravando em para novembro. Já Ou tá seja, pronto? já tá pronto. Então vai lá conferir, gente. Obrigada. Não é verdade? Sim, verdade. É um projeto de música. Eu já fiz algumas coisas para a igreja com música. Eu gravei o Vinde a Cristo alguns anos atrás. E também fiz as gravações dos templos de São Paulo e os outros vídeos, né, das casas abertas. E aí nós estamos aqui para aprender juntos, né? Um pouquinho hoje. Muito obrigada. Obrigada. Natasha, fala um pouquinho de você então para nós. Tá certo. Então, prazer, gente. Eu sou a Natasha e no nosso time temos algo muito especial, porque nós temos duas Natasha. Então, é Natasha em dobro. Então, temos a Natasha Nath e eu sou a Naná. Então, todo mundo lá no time me conhece como Naná. Então, eu tenho em torno de 28 anos. Eu sei que tem essa carinha aqui mais nova, mas é 28 já. Tenho uma filhinha de 3 aninhos. Sou casada há 6 anos. Servi missão lá em Maceió. E trabalho com o Mais Fé faz 2 anos, né, dessa oportunidade de ajudar as pessoas a conhecerem mais a Jesus Cristo, a conhecerem os missionários e aprenderem mais sobre o Evangelho. Que legal. Obrigada. Daniel, agora você, conta aí de você. Tá certo. Então, me chamo Daniel. Eu cuido lá do Mais Fé aqui em português. Então, todos os esforços em português é eu que controlo, junto com a Naná e com o time. Sou casada há 7 anos. Trabalho também há quase 7 anos também no Mais Fé. Eu comecei como voluntário, depois fui passando ali e hoje eu tô nessa posição. Que legal. E servi missão também em Buenos Aires. Aí voltei, casei. E tô morando agora no interior de São Paulo. Eu morava em Guarulhos, mudei já faz quase 3 anos também no interior de São Paulo. E lá eu tô gostando bastante da experiência. Bem mais tranquilo. Que legal, que gostoso. Gente, muito obrigada. Tô muito animada para conversar com vocês. Bom, vocês sabem que geralmente a gente sempre dá uma conversadinha antes, e aí até a gente brinca. Não vamos falar muito pra gente poder falar bem, algo bem espontâneo, né? Aqui. Mas bom, então essa semana a gente tá cobrindo Éter de 1 a 5. Nós estamos na semana de 11 a 17 de novembro, quando rasgardes esse véu de incredulidade. Então, nós vamos ver aqui como Moroni continua a resumir, né, as escrituras. E dessa vez, semana passada, ele terminou contando, né, ele viu a morte de seu pai e agora a gente vai começar em Éter. Ele diz assim: registro dos Jareditas tirado das 24 placas encontradas pelo povo de Lime nos dias de rei Mosias, né? Então, o Senhor pediu para que mantivesse esses registros, né, e que não fossem ainda mostrados para as pessoas que não era tempo, né? Mas então, o que Moroni vai fazer aqui, ele vai resumir, e ele conta que é nas palavras de Éter, né, que contou aqui dos Jareditas. Então a gente vai voltar um pouco. É o seguinte, agora a gente volta 2000 anos antes da vinda de Cristo, né? Até ali em Mórmon, a gente estava ali depois de 400 centenas, anos, isso. Né? Depois de centenas de anos da vinda de Cristo, e agora a gente volta para 2000 anos antes,
E ali naquela confusão das línguas, né, na Torre de Babel e do povo jaredita, que o Senhor, eles pediram, ele não confundiu a língua deles, Sim. né? Sim. E aí o que acontece com esse povo? Então aqui tá o relato. Gente, que bênção, né? Eu fico pensando, se todas as pessoas pudessem ver e falar, nossa, tem relato de um povo, né, específico ali, que aconteceu aquela confusão na Torre de Babel. É uma bênção a gente ter o livro de Mórmon hoje, né? Eu tenho refletido muito sobre isso. Mas aqui então, vamos começar no capítulo 1? Vamos. Ele está declarando a genealogia de Éter, né, que eu acho bem interessante, que, na verdade, vai chegar até Jared, né? E a gente vai aprender bastante aqui com Jared e o que acontece. Tá, vamos pro 33? Sim. Thaís, você quer ler pra gente? Sim, 1:33, certo? E esse Jared saiu com seu irmão e suas famílias, com alguns outros e suas famílias, da grande torre, na época em que o Senhor confundiu a língua do povo, e jurou em sua ira que eles seriam dispersos por toda a face da terra, de acordo com a palavra do Senhor, o povo foi disperso. Naná, você lê pra gente 34? Sim. E o irmão de Jared, sendo um homem grande e forte, e um homem altamente favorecido pelo Senhor, Jared, seu irmão, disse-lhe: clama ao Senhor, para que ele não nos confunda de maneira que não possamos entender as nossas palavras. Continua, né? 35. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão de Jared. Portanto, não confundiu a língua de Jared. E Jared e seu irmão não foram confundidos. Olha que bênção, né? E aí no 36. Disse, pois, Jared ao seu irmão: clama novamente ao Senhor, e pode ser que ele desvie sua cólera dos que são nossos amigos e não confunda a língua deles. Queria parar um pouquinho, porque eu fiquei refletindo aqui sobre a questão de Jared ter falado pro irmão dele orar ao Senhor, né? Sim. Não é interessante isso? Bom, na minha família, a minha sogra, a gente sempre brinca que se você precisa de alguma coisa, é pra ela que você tem que pedir a oração. Assim, pra ela orar e ajudar. Porque ela tem uma fé, assim, sabe? E as orações dela, não que as nossas são atendidas, mas vocês entendem que a gente tem aquele dom, né? Sim. Então eu fiquei imaginando isso, assim, e a humildade ali de Jared, de tipo, saber que o irmão dele, ele tinha esse dom, né? Talvez a comunicação com o Senhor, ele entendia, ele sabia receber a revelação um pouco mais claramente, vezes, não sei. E às vezes a gente tem esse irmão, né? Todo mundo tem um irmão, quer dizer, um pouco mais espiritual, né? Mas eu gosto dessa parte que ele fala assim, que ele fala as qualidades também do irmão dele. Por que ele pediu para que ele fizesse isso? Porque ele era altamente favorecido pelo Senhor. Tem algumas partes das escrituras que falam, né? Como nós podemos ser altamente favorecidos pelo Senhor. Significa que a gente faz coisas além, né, da nossa espiritualidade, né? A gente busca o Senhor de uma forma diferenciada. Então, o Senhor, ele olha para nós também de uma forma diferenciada. Então, eu não sei se ainda sou altamente favorecida pelo Senhor, né? Mas ter essa visão desse irmão, de pedir para que ele pudesse orar, é muito interessante. E aí fica também uma reflexão, né? Quem são as pessoas na nossa vida que a gente pode ter, assim, como nosso time ali espiritual, né? E de que... Eu também queria contar uma experiência referente a isso, né? A gente tá falando muito dos nossos irmãos, né? Mas eu trabalhava em um local em que só eu era membro, né? E aí aconteceu uma situação... Eu conhecia muita gente, já trabalhava ali um bom tempo, né? Aquelas empresas gigantes, né? Que tem 1000 pessoas lá. Sim. E uma moça ficou doente, né? Ficou mal ali durante o trabalho. E ela falou, chama o Daniel. Eu falei, gente, nem conheço a moça direito, né? A gente só tinha se visto ali e tudo mais. E ela falou assim, ó, eu sou membro da igreja, afastado, eu sei que você é um membro, e pelos seus atos... Eu vejo que você deve ser um membro fiel da igreja. Eu quero uma bênção. Nossa. Uau. E aquilo mexeu comigo naquele dia, né? Porque ela me via como um exemplo, né? Imagine se minha atitude, talvez, no meu trabalho fosse diferente, né? Então, talvez a gente tá falando muito dos irmãos aqui, mas... E a gente perante outras pessoas, né? Será que não é aquela pessoa fala assim, nossa, vou pedir pro Daniel, vou pedir pra Thaís... Sim. A orar por mim, vou pedir alguma coisa pra ela, porque ela pode me ajudar, né? Então, acho que isso também pode ser um bom exemplo pra gente, né? De como a gente... é visto e lembrado pelas pessoas, né? Nesse caso, o irmão de Jared era a pessoa acima, né? Que tinha a espiritualidade maior ali com Deus. E algo muito interessante é que ele fala... Ele pediu para o irmão dele orar em várias situações e chegou um momento e falou... Olha também pelos nossos familiares e amigos, para que o Senhor possa abençoá-los, né?
E muitas vezes as pessoas falam, ora por mim, tô precisando, né? E assim, se eu não escrever ou se eu não parar ali para fazer oração, às vezes a gente esquece. Mas eu acho que é o poder da nossa oração pelo nosso próximo, por alguém que está precisando. É uma coisa tão pequenininha, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu não posso fazer nada, mas será que a oração vai ajudar? Vai, né? E quantas vezes, quando a gente orar ao Senhor, Ele vai ouvir. Quanto mais pessoas clamarem por um propósito, aí que Ele vai ouvir mesmo. Então, essa importância da gente orar pelo nosso próximo, realmente, né? Com certeza, para concretizar isso, Naná, aqui no 37. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão também de seus amigos e de suas famílias, e não foram confundidos, né? Então, o Senhor realmente, ele tem compaixão daqueles que têm a fé e sabem que Ele pode, né? Eu acho tão interessante que o meu filho mais velho, quando ele faz oração, toda vez que ele termina a oração, ele fala assim... eu tenho muita fé que o Senhor pode fazer tudo que eu falei. ele fala, tipo, eu já várias contei. vezes. E ele fala isso, né? Tenho muita fé de que o Senhor pode. Então, as pessoas que clamam é porque elas realmente sabem que o Senhor faz, né? Eu lembro quando eu era criança, meu pai me ensinou uma vez, que ele falou assim, a gente pode usar que o Senhor possa nos ajudar, mas o Senhor pode tudo. Então, que o Senhor, então, na oração a gente pode falar que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor faça, porque poder Ele tem, né? Então, é interessante como a nossa fé, ela faz a diferença mesmo, né? E como o Daniel falou, ela pode refletir em todos os lugares que a gente tiver, né? Fica a reflexão para todos nós. Muito bom. Muito bom. E eu acho que, aproveitando o gancho dessa questão da gente ser essa luz e clamar e ter fé, isso também faz com que nós possamos ser um canal maior de revelação, né? De ajuda para a nossa vida, né? Para as pessoas que a gente ama. E a gente vai continuar vendo isso, né? No 38, a gente vai entender que o Jared pediu para seu irmão, vai, inquire do Senhor se nos fará sair desta terra, e se nos vai fazer sair dessa terra, pergunta-lhe para onde iremos, né? E aí é que vem a novidade aí, que ele fala assim, e aconteceu que o Senhor ouviu o irmão de Jared, teve compaixão dele e disse, começa a reunir teus rebanhos de toda a espécie, macho e fêmea, e também toda a espécie de sementes da terra, e tuas famílias, e também teu irmão Jared e sua família, e também seus amigos, suas famílias, e quando tiveres feito isso, descerá adiante deles para o vale situado ao norte, e lá te contarei, e irei adiante de ti para uma terra escolhida entre todas as terras do mundo. Né? Então, ele pede aqui, o Senhor, achei tão legal também que o irmão de Jared, na verdade Jared pede para o irmão dele, né? Mas assim, ser específico. Exatamente. Cada oração foi alguma coisa específica. Né, olha, fala isso, pergunta isso, para onde vai, né? E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na rotina da nossa oração, né? Às vezes a gente pede coisas no geral, né, e tudo mais, mas tomar essa iniciativa de a cada dia mais olhar por coisas específicas, isso requer esforço, né? Não é só assim, ali, amém, acabou, não, requer esforço mesmo da nossa parte, e aí acontece esse canal de revelação mesmo, cada pergunta específica que eles pediram, o Senhor foi lá e deu aquilo específico que eles pediram naquele momento, né? Exatamente. E ele promete, né, e lá abençoarei a ti e a tua semente. Então o Senhor promete que ele vai abençoar eles, né, e eles levaram tudo que eles tinham, todas as sementes, que o Senhor ia ajudá-los, né. Eu imagino o que eles pensaram, realmente é na fé, né? Assim, vamos confiar no Senhor. Porque o que vai vir, né? Será que na nossa vida a gente tem essa atitude de perguntar especificamente e tá aberto para agir com a resposta que o Senhor vai nos dar? Eu acho que eu já tive muitas vezes na minha vida que, assim, a gente tava falando sobre isso, medo às vezes de perguntar, né, Tatá? A gente tava falando que a gente tem medo de algumas coisas, né? Que você tinha comentado. Como que era mesmo? Achei tão legal. Tava comentando com a Laís, né, que há um tempo atrás eu tava fazendo uma oração pro Senhor e tava colocando alguns pontos importantes nessa oração. Por isso que é importante a gente realmente especificar pro Senhor o que a gente tá sentindo,
quais são as provações que nós estamos passando, os desejos, os sonhos. Oração também não é só uma lamentação, né? Nós temos que colocar para o Senhor também os nossos sonhos, desejos do nosso coração. E dentro dessa oração, eu coloquei alguns pontos para o Senhor. Depois que eu encerrei minha oração, eu senti o Espírito falar comigo, né? O Espírito falou assim que eu deveria orar por aquilo que eu tenho mais medo. E o medo não é uma coisa ruim, né? Partindo da situação que você está, às vezes o medo é a falta de fé daquilo que você precisa fazer para alcançar coisas maiores, né? E aí entra nesse ponto, né? De nós orarmos ao Senhor e pedirmos de forma muito clara aquilo que nós desejamos, por mais que a gente tenha medo, por não saber o que vai acontecer lá na frente. Olha isso, imagina você orar e o Senhor ele fala, tá, eu vou te abençoar, vou abençoar a sua semente, mas até aí eles não sabiam nem como o Senhor ia fazer, como eles iriam, né, chegar no lugar que eles desejavam, né? E muitas vezes na nossa vida é assim, nós vamos orar ao Senhor, como você comentou da oração, vamos ser específicos, o Senhor, às vezes a gente vai até imaginar na nossa cabeça, não, o Senhor vai realizar assim, do jeito que eu quero, e não é assim. Porque a forma como o Senhor ele trabalha é totalmente diferente. Tem uma citação, não sei quem disse, mas fala assim que o Senhor ele vê aquilo que nós não vemos. Então, acho que a história do povo de Jaré é justamente isso. Eles estavam indo na fé mesmo, não sabiam o que iriam encontrar lá na frente. Então, quando nós oramos e pedimos para o Senhor para vencer os nossos medos, para que a gente tenha mais fé, o Senhor ele vai nos dar a oportunidade de vencer aquilo. E aí aquele medo não vai existir mais, mas no local do medo vai ser a fé e né, as respostas do Senhor. Que tenha mais fé. Na hora que ela falou já... Sensacional, verdade. Excelente. Né? O que eu gosto também é que o Senhor dava, ele pedia, o Senhor dava uma instrução e ele obedecia. Ele pedia, o Senhor dava a instrução e ele obedecia. Então acho que a obediência está muito vinculada os próximos passos também, né? Seria muito legal se o Senhor visse assim, ó, mostrar um plano, ele coloca na mesa aqui, ó, esse daqui vai fazer isso, esse daqui, e esse é o final feliz, né? E não é assim, né? O Senhor, ele realmente testa a nossa fé, ele quer que a gente possa dar um passo de fé, e é uma confiança assim, um pouco plena. Ele vai falar, vai lá e vire à esquerda. Mas você fala assim, por que vou virar à esquerda? Qual sentido tem? A gente começa a questionar, encontrar lógica em algo que não existe lógica, né? Então é admirável a fé deles, né? Imagine que você está em um lugar que todo mundo foi confundido, a língua, e do nada você tem que sair dali porque você pediu a Deus, Deus te deu aquilo, mas fala, e pra onde, né? Você não vai te dar uma casinha pronta lá, com um jardim, 2 rebanhos, você fica aí o resto da sua vida. Não é assim, né? Talvez o Senhor vai ter exigir até muito mais se você tivesse ficado naquele lugar, né? Mas é muito interessante ver isso. Eu acho que teve uma fé muito plena ali, muito obediente. É verdade, eu não tinha pensado sobre isso, né? Porque quanto mais a gente ouve os sussurros do Espírito, ou quanto mais a gente obedece, mais a gente vai conseguir ouvir os sussurros do Espírito. Mas o Senhor vai nos dar mais o Senhor vai nos dar a revelação. Porque a gente se molda, né? A gente acaba abrindo mais nosso coração. Acho que o ponto da obediência também, a gente só recebe revelação quando a gente é obediente a algum princípio do Evangelho. Se eu oro todos os dias, se eu busco. Então a obediência ela realmente é o preço que nós pagamos para receber mais revelações do Senhor. Tinha um amigo meu na missão, um companheiro, que ele falava que o Espírito Santo se ofende facilmente, né? Quando ele fala sobre obediência na missão, sabe, o missionário tem que ser 100% obediente, né? Sim. E algumas coisas ali, os missionários não entendem muito bem. Ele falava assim, ó, o Espírito Santo se ofende facilmente, né? Então, às vezes, uma percepção, uma decisão, assim, não, e o Senhor não vai me importar se eu fizer isso dessa forma, né? Depois vai me dar mais, ou ele vai seguir me guiando, né? Mas ele se ofende. Eu acho que o importante é seguir o Senhor de forma completa, né? Perfeito. Muito bom. Aqui no Vem Segue, ele dá a referência do discurso do presidente Russell Nelson, né? Revelação para a igreja, revelação para a nossa vida, né? E logo no comecinho, né, ele diz assim, quer dizer, o resumo, né? Ele fala, nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Né? Sempre lembro disso. Porque ele conta aqui no discurso o decorrer do discorrer da vida dele, da história da vida dele, né? Como tudo aconteceu, como ele cresceu num lar onde o lar não era centralizado no evangelho restaurado, mas tinham bons princípios, bons valores maravilhosos, enfim. E como ele tinha esse desejo, né? E daí, eu achei tão lindo que ele falou assim, uma vez ele falou, né? Que não quero mais presente de Natal, só quero ser selado aos meus pais. Esse era a maior dádiva que ele queria, né? Esse profeta, esse homem é maravilhoso. E
Enfim, ele conta que isso realmente aconteceu, né? Quando eles tinham quase 80 anos. Os pais deles se selaram. Então, aconteceu em vida aqui na Terra. Depois ele casou com a primeira esposa dele, né? Ele teve 9 filhas, 1 filho. Ele é muito grato e ela foi inesperadamente levada, né, para o outro lado do véu. E depois disso, foi muito difícil para ele, mas ele encontrou a Wendy Watson, que é a esposa dele atual. E ele fala aqui, cada uma dessas bênçãos aconteceu como resultado de procurar e dar ouvidos aos sussurros do Espírito Santo. Então, e eu fiquei pensando, a gratidão que ele tem, como a gente se esforça para fazer as coisas certas, o Senhor nos dá mais ainda, porque ele conseguiu ver, desde o momento que ele nasceu, como ele foi guiado pelo Senhor. Você fala, nossa, mas ele nem cresceu num lar com o evangelho, meus pais eles eram afastados, mas ele reconhece que a vida dele foi muito boa, que tudo foi muito bom, e que os sussurros que ele ouvia, né, do Espírito Santo, assim, a influência, levaram até onde ele está, né? Ele falou que quando ele se tornou presidente da igreja, ele diz assim, uma das coisas que o Espírito tem repetidamente gravado em minha mente desde que fui chamado como presidente da igreja, isso foi em 2018, tá, que ele falou, é como o Senhor está desejoso de revelar sua mente e sua vontade. Nossa, o Senhor quer revelar como ele pensa, né? Ele tem revelado. O privilégio de receber revelação é uma das maiores dádivas de Deus para os seus filhos, né? Então, tudo isso a gente está falando porque a gente realmente vai ver, a gente já viu e vai continuar vendo aqui nos capítulos como eles foram recebendo, né? Linha sobre linha, preceito sobre preceito. Cada situação que eles viviam, né? Podemos orar ao nosso Pai Celestial e receber orientação e direção, ser alertados sobre perigos e distrações e ser capazes de realizar coisas que simplesmente não poderíamos fazer por nós mesmos. Se verdadeiramente recebermos o Espírito Santo e aprendermos a discernir e entender seus sussurros, seremos guiados em assuntos grandes e pequenos. Então, tá aí a promessa do nosso profeta, né? Do profeta do Senhor aqui, representante de Cristo aqui na Terra, né? De que a gente vai ser guiado. Então, que busquemos, né? Sim. Estar perto do Senhor. Uma coisa interessante, a gente vai vendo esses discursos do profeta e relembra do momento que ele falou, né? E a gente sempre pensa em algum momento da nossa vida, né? Que aconteceu isso. A gente recebeu uma revelação do Espírito, tomou aquela decisão e algo de bom aconteceu, né? E talvez mudou as nossas vidas, né? Alguns sejam o evangelho, às vezes encontrar um companheiro, alguns decisão de permissão, não sei, né? Mas todo mundo tem algo que seguiu o Espírito e deu certo, né? Então, ninguém pode falar assim, é algo novo para mim, né? E se é algo novo para você, você pode testar. E como você acabou de comentar, Laís, o Senhor está aberto a dar essa revelação. Então, assim, ninguém se limita a, eu não posso receber, eu não consigo. O Senhor sabe que você pode, né? Então, isso é realmente uma bênção para toda a humanidade. Aqui no Vem Segue-me, ele faz algumas perguntas pra gente ponderar. E eu queria fazer essas perguntas para vocês. Vamos lá. Pra gente discutir aqui, conversar. Ele diz assim, o que pode impedir-nos de recebermos revelações do Senhor? Como você pode receber a revelação dele com mais frequência? Né? O que eu achei legal que a gente conversou aqui, mas o que pode nos impedir, às vezes, né, de receber essas revelações? Olha, eu vou falar sobre mim pessoalmente. O domingo, para mim, é um dia especial. É um dia que eu me conecto mais com o Senhor. Estar na igreja, escutar hinos. E isso, para mim, tem uma carga muito forte durante a minha semana, né? Então, eu sinto que, às vezes, minhas revelações, elas se encontram em pequenas coisas. Às vezes, é lendo hino, cantando. Às vezes, está ali, escutando um discurso e vem um pensamento e fala assim, jamais eu pensaria isso na minha vida. E o Senhor me traz aquilo por meio de outra pessoa. Então, para mim, o domingo, eu acho que é um ponto muito importante, e o que me impede, acho que é justamente isso, é não santificá-lo. Quando eu não consigo santificar, eu percebo que as minhas revelações não estão em dia, né? Então eu preciso melhorar nesse ponto aí. Legal. Bem interessante, né? Realmente, quando a gente não... Porque é um dos mandamentos do Senhor, né? A gente guardar. Então, quando a gente quebra algum ou não faz tão bem, pode ser. Eu fiquei pensando na minha vida pessoal, acho que é muito orgulho, assim, sabe? Ou medo do desconhecido, assim. Eu sei que é assim, então é assim. E às vezes não é assim do jeito que eu acho. Sim. Então eu acho que a dureza do meu coração, o meu orgulho, pode não. Ela me atrapalha realmente, talvez, receber revelações, sussurros do Espírito ali no momento que eu poderia estar sendo uma ferramenta. Eu tô ali distraída, né? Acho que pra mim, pensando assim,
As distrações. Hoje, nossa, é tão fácil te distrair. Verdade. Tem tudo. Só não tem o silêncio. É verdade. Então você tem que buscar literalmente o silêncio. Se a gente observar hoje, é celular, é televisão, É a buzina. é a buzina, exato. Então, para mim, acho que as distrações, elas ocorrem muito na minha vida. Então, eu sempre procuro encontrar um lugar que eu tenha paz, ou que eu sinta totalmente o silêncio. Então, o silêncio me ajuda a ter revelação pessoal. Então, não é uma dificuldade, a gente fica perturbado com o silêncio, né? Eu já adoro, então isso faz com que eu consiga realmente falar com o Senhor com verdade. Então, quando eu sei que eu vou ler as Escrituras, eu não vou deixar nenhuma distração, nem o celular perto, nem a televisão. Eu vou me conectar com o Senhor, porque também é um meio que Satanás, ele, de uma forma tão simples, a gente não percebe, mas é uma forma que ele nos distancia de nós recebermos revelação, porque estamos totalmente conectados o tempo todo. E hoje acho que desconectar, tem muita gente que tem muita dificuldade. Sim. Eu tava pensando aqui, né? Se eu faço de forma, como eu posso dizer, não é ralo, superficial. Né? Se eu faço de uma forma superficial, minha oração, minha leitura das escrituras, eu passo o olho, né? Passar 10 minutos, o que eu li? Não lembro. Não tem como eu conseguir me conectar mais profundamente com o Pai Celestial. Então, minha vida é tão acelerada que às vezes é difícil desacelerar. Falar, não, agora eu preciso sossegar e me concentrar aqui realmente no que eu tô lendo, no que eu tô orando, em que eu estou orando, né? O que eu estou falando, pensar antes de orar. Então, acho que pode ser uma das dificuldades, né, minha e de outras pessoas. Tomar cuidado para não fazer no automático e não fazer de forma superficial os seus hábitos espirituais diários, né, que é algo tão importante e essencial no nosso dia a dia, né? A gente tem o arroz com feijão, você vai comer arroz com feijão. Se você deixar de comer, seu corpo vai ficar doente. Então, se você comer de forma errada, você também vai ficar doente. Mesma coisa com as escrituras, né? Se a gente faz, ou as orações, ou o jejum, se a gente não faz da forma correta, ou, né, se esforça para melhorar naquilo, ser só superficial, a gente não vai ter essa capacidade, né? O presidente Nelson implora para que a gente aumente a nossa capacidade espiritual de receber revelação. E isso requer esforço também. É verdade. Eu contava, acho que na primária e, se eu não me engano, na juventude mesmo. Foi dada uma aula e colocado uma garrafa, assim, né? Uma garrafa PET. Colocado pedras grandes, primeiro as grandes e depois as pequenas. E, na verdade, colocaram primeiro as pequenas, depois as grandes não cabiam mais. Então, as coisas mais importantes do nosso dia, da nossa semana, né? Que a gente tem que colocar e depois a gente vai encaixando o resto, né? Excelente. Quanto mais eu conheço o Evangelho, quanto mais eu conheço membros da igreja, que são os frutos da igreja, né? E a igreja de Jesus Cristo, mais eu me admiro como o Senhor nos ama, sabe? Porque acho que na igreja a gente aprende muito sobre organização, organizar, né? Sim. Aí a gente pensa, precisamos organizar o nosso dia, precisamos fazer nossas horas valer, né? Precisamos ler nossas escrituras, então isso ajuda a gente em todos os aspectos da nossa vida, né? O Evangelho. Então, tudo para facilitar a nossa conexão com o nosso Senhor, com o nosso Pai Celestial, né? Também. E até para vir a revelação a gente precisa se preparar. Exato. Oração, ler as escrituras, né? Então... Muito bem. Tá, então, e agora a gente vai pro capítulo 2. Vamos entrar no capítulo 2. Vamos lá. Vamos no primeiro versículo e depois a gente vai continuando. Tá, você lê pra gente? E aconteceu que Jared e seus irmãos e suas famílias, e também os amigos de Jared e seu irmão e suas famílias, desceram com um rebanho de toda espécie que haviam reunido macho e fêmea para o vale situado ao norte. E o vale havia sido dado o nome de Nimrod, o grande caçador. Maravilha. Então aqui vai falar que eles chegaram nesse vale e que eles, depois conta, né, que eles eram armadilhas, apanharam aves, enfim, eles tinham o que comer, né, levaram um deserete, que era, significava, né, abelha de mel, a mel, né, isso. E lá, no 4, a gente vai ver o que aconteceu, o que o Senhor falou. Você lê pra gente, pode? Sim.
E aconteceu que quando chegaram ao vale de Nimrod, o Senhor desceu e falou com o irmão de Jared. E ele estava em uma nuvem, e o irmão de Jared não o viu. No 5. E aconteceu que o Senhor lhes ordenou que fosse para o deserto, sim, para aquela parte onde o homem nunca estivera. E aconteceu que o Senhor foi adiante deles, e falou com eles enquanto estava em uma nuvem, e deu-lhes instruções para onde viajar. E aconteceu que viajaram no deserto e construíram barcos, nos quais atravessaram muitas águas, sendo continuamente dirigidos pela mão do Senhor. E o Senhor não permitiu que se detivessem do outro lado do mar, no deserto, mas fez com que viessem para a terra da promissão, que for escolhida entre todas as outras terras. E o Senhor Deus preservara para um povo justo. E em sua ira havia jurado ao irmão de Jared que todos os que habitassem esta terra da promissão, naquele tempo em diante e para sempre, deveriam servir a ele, o verdadeiro e único Deus, ou seriam varridos quando sobre eles caísse a plenitude de sua ira. Muito bem. Então, assim, achei interessante aqui no 4 que ele fala que ele falou com o irmão de Jared e ele tava, né, o Senhor estava numa nuvem e o irmão de Jared não viu nesse momento, né? Então, mas o ouviu. O que às vezes nos impede, né? Talvez de ouvir ou de ver a mão do Senhor. Fica aí uma reflexãozinha para nós. E então ele tá explicando isso, deixa os decretos dele, né? Que eles precisavam segui-lo, precisavam ouvir sua voz, né? Servi-lo. Porque essa era uma terra escolhida, aqui no 10 fala sobre isso. E aí no 12 ele fala assim: eis que essa é uma terra escolhida, e qualquer nação que habitar se verá livre da servidão e do cativeiro, e de todas as outras nações debaixo do céu, se apenas servir ao Deus da terra, que é Jesus Cristo, o qual foi manifestado pelas coisas que escrevemos. Que lindo. E agora eu prossigo meu registro. Pois eis que aconteceu que o Senhor levou Jared e seus irmãos até aquele grande mar que divide as terras. E quando chegaram ao mar, armaram suas tendas e deram ao lugar o nome de Morioncomer. E habitaram em tendas, à beira-mar, pelo espaço de 4 anos. Então, a gente viu ali que o Senhor estava na nuvem, eles não viram ele, né? Então, eles ficaram ali por 4 anos. E aí o Senhor vai pedir para eles fazerem o quê? Né? Construir um grande barco para que eles pudessem atravessar esse mar e chegar lá. E aí a gente vai ver de novo essa série de revelações que eles vão recebendo e que o Senhor dá oportunidade, assim como nós, de sermos os donos da nossa própria, né, como posso falar? Dirigir nossa própria vida, né? Guiar nossa própria vida. Que eu acho muito legal. É verdade. Porque lá em Doutrina e Convênio, o Senhor fala que a gente tem que usar, né, a nossa mente, né? A gente precisa usar nossos... Ai, como que fala? Intelectos. Isso. Então, a gente vai ver isso aqui, ó. No 16. Tá, você lê pra gente? Sim. E disse o Senhor: lançai-vos ao trabalho e construir barcos de forma que haveis construído até agora. E aconteceu que o irmão de Jared se pôs a trabalhar, e também seus irmãos, e construíram barcos da forma que já haviam construído, de acordo com as instruções do Senhor. E eles eram pequenos e leves sobre a água, de uma leveza semelhante de uma ave sobre a água. E foram construídos de uma forma que ficavam muito bem ajustados, de modo que podiam conter água como um vaso, e o fundo era ajustado como um vaso, e o costado dos barcos era ajustado como um vaso, e as extremidades eram em ponta, e a parte superior era ajustada como um vaso. O seu comprimento era o comprimento de uma árvore, e a sua porta, quando fechada, ficava ajustada como um vaso. Então, no 16, aqui no Vem Segue-me, ele vai falar pra gente ler do 16 ao 25, e ele faz uma análise bem importante, né? Às vezes, cruzar nossas profundezas do mar é a única maneira de cumprir a vontade de Deus para nós, né? De que modo o Senhor preparou você para os seus desafios? Porque daí aqui ele vai mostrar até o 25 o que o Senhor fez para prepará-los para esse grande desafio, que era isso, né? Que era fazer. E uma coisa interessante que você leu no 17 é por que ele fala tanto, né? Como um vaso. Ele fala aqui. No fundo era ajustado como um vaso,
Não tinha brechas, né? Como um vaso. Eu tava assistindo o Tyler Griffin, que ele é aqui da Central das Escrituras, e ele apontou esse versículo, ele falou assim, por que tanto será que é falado, né? O que será que a gente pode refletir na nossa vida? E ele falou sobre o nosso testemunho, né? Sobre como a gente tem que manter ele aqui ajustado, né? Como um vaso, né? ajustado como um vaso. Que a gente não pode deixar, né, ser quebrado, não pode deixar ser... Precisa estar dentro de nós, precisa estar bem concreto, bem ajustadinho nas nossas crenças. A gente está falando aqui de distrações, né? E de coisas que o mundo nos oferece. E realmente o inimigo, né? Ele é o rei das distrações. E se a gente não mantém as verdades do evangelho e o nosso testemunho, né? Claro que tem que crescer, mas assim, num lugar seguro, no nosso coração, na nossa vida, isso pode ser quebrado. Isso pode ser, né? Ele pode confundir a gente também. Então, eu acho que um ponto também é que um vaso ele pode ter várias formas. Né? Então, a gente pode deixar que o Senhor também nos molde. Então, qual vai ser o molde que o Senhor está preparando para a minha vida? Que entra dentro de tudo que a gente falou, revelação, obediência, né? Tirar as distrações. Então, a gente também tem que deixar o Senhor nos moldar, para que a gente possa também receber mais e mais revelações para a nossa vida. E muitas vezes ele vai nos moldar nos repreendendo. Né? Também. A gente, com certeza. Eu não li aqui, mas eu acho que é no próprio... 14. Mas... Isso. Não é? Que ele fala... Então foi um pouquinho antes do que a gente leu. Ele fala que... E aconteceu no fim de 4 anos que o Senhor tornou a aparecer o irmão de Jared. E estava numa nuvem e falou com ele. E pelo espaço de 3 horas falou... O Senhor com o irmão de Jared repreendeu por não se ter lembrado de invocar o nome do Senhor. Então, será que ele ficou esses 4 anos? Ficar nesses 4 anos longe do Senhor, né? Ele ficou afastado, né, do Senhor, assim. Ou acostumado com a situação. Tava tudo ali, já tinha tudo, né? Sim, tava tão próximo, né, do Senhor, Sim. assim, naquele clamor, naquela... Dependência, né? Dependência do Senhor mesmo, né? E o irmão de Jared arrependeu-se do mal que havia feito e invocou o nome do Senhor por seus irmãos que se achavam com ele. E o Senhor disse-lhes, perdoarei a ti e teus irmãos vossos pecados, mas não pecareis mais, porque vos lembrareis de que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Portanto, se pecardes até estardes plenamente amadurecidos, sereis afastados da presença do Senhor. E esses são os meus pensamentos em relação à terra que vos darei por herança, porque será uma terra escolhida em todas as outras terras. Mas enfim, então, o Senhor, ele pode muitas vezes nos moldar, nos repreendendo, né? Sim. E eu até estava falando isso com meu irmão um dia desse, eu falei assim, Thiago, às vezes eu sinto que quando a vida tá muito boa, eu falo, Senhor, me dá um problemão aí, porque eu tô precisando chegar mais ao Senhor, mas eu não tô, sabe assim, às vezes você tá meio orgulhoso mesmo, você precisa de um desafio para você se humilhar ao Senhor, assim, entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo. Né, assim... Porque aqui, a situação, quando eles estavam passando pela situação da confusão das línguas, aí eles clamaram com mais força. Aí chegou ali nas águas, tá tudo tranquilo, então diminuiu, né, essa constância, né, e a gente tem que tomar muito cuidado na nossa própria vida, né, quando a gente tá, às vezes, com um problema, a gente clama, mas a gente tem que clamar também quando tiver tudo bem em Sião, né? Que é muito difícil. Exato. Então, às vezes eu falo assim, eu oro e falo, Senhor, tô bem aqui por enquanto, mas quando aparecer a aprovação, me ajude a ficar firme também, né? Então, a gente tem, quando tiver tudo bem, tem que se fortalecer para quando não tiver tudo bem. Muito bem. Né? Porque aí sempre vai ter os altos e baixos. Então, quando tiver tudo bem, você ainda tem que se aproximar de Deus, se fortalecer sua fé, para quando vierem as profundezas, quando o Senhor te moldar através das profundezas, você continuar ajustado como um vaso, o seu testemunho ficar também ajustado como um vaso. Sim, perfeito, exatamente. A Lelê sempre gosta de falar do diário de gratidão. Sim. E esse diário de gratidão a gente pode manter tanto nas horas difíceis quanto nas horas boas. Porque nas horas boas a gente vai fazer que nem o presidente Nelson. Ele vai lembrar disso da vida e ressaltar, e lembrar das coisas boas. Nossa, o Senhor foi tão misericordioso comigo, né? Mesmo em meio a provações, o Senhor é tão misericordioso, né, conosco. Então,
A Thaís também comentou uma outra coisa antes da gente começar, que a gente sempre tem umas coisas que pode conversar muito antes. Tem que conversar com a câmera ligada. Que ela tinha umas profundezas do mar, né? Que eu achei tão legal que ela falou. Excelente. Tem uma parte que... Vamos só achar aqui qual foi a parte que a gente leu. No Éter 2, né? Nos versículos... Somente o 25, ele diz assim... Eis que eu vos preparo contra essas coisas, porque não podeis cruzar este grande mar, sem que eu vos prepare contra as ondas do mar e os ventos que sairão, e os dilúvios que hão de vir. Portanto, que desejas que eu prepare para vós, a fim de que tenhas luz quando estiverdes submersos nas profundezas do mar? E era o que a gente estava comentando, né? Que nesse finalzinho dá pra gente pensar sobre muitas coisas. O Senhor, ele já sabe o que nós vamos passar nessa terra, né? Tem muitas pessoas que têm problemas emocionais, depressão, ansiedade, ou outros problemas, né? Mas o Senhor, ele faz uma pergunta aqui para nós refletirmos. Nós não podemos só permanecer no problema e falar assim, Senhor, estou aqui com um problema, e não fazer nada, não suplicar, não, né? E é por isso que ele fala, portanto, que desejais que eu prepare para vós, a fim de que tenhas luz. Então, nós podemos fazer essa pergunta para o Senhor, Senhor, minha alma precisa ser mais iluminada, o que eu preciso fazer? Senhor, tem algo preparado para mim? Tem algo que eu preciso fazer diferente para que eu saia dessa situação? E é justamente isso que o Senhor, ele quer, né? E aconteceu justamente isso com o irmão de Jared, né? Eles tiveram que fazer perguntas específicas para o Senhor. E na nossa oração também. Nós precisamos ser inteligentes a orar, né? Que eu falo, pergunta com o coração mesmo, Senhor, o que eu preciso mudar? Ou o que me falta ainda? Né? Tem um discurso da conferência que fala sobre isso. Então, o que me falta ainda? E aí o Senhor ele deixa bem claro, olha, portanto, que desejais que eu prepare a vós. Então, se você deseja mais luz, conhecimento, esperança, né, mudança, é só pedir que o Senhor ele vai te tirar das profundezas do mar. Então, não importa o que você está sentindo agora, a aprovação, o sentimento, se você pede. Sei que às vezes é difícil ter essa força, né, de... às vezes a pessoa não consegue nem orar, mas só ter o desejo de que o Senhor esteja próximo, o Senhor já pode fazer muito milagre. Isso é verdade. Eu gosto muito dessa pergunta, que o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, né, do universo. E ele sabe que a gente é inteligente, né, orar com inteligência. Né, então ele sabe que a gente pode encontrar nossas próprias soluções também, muitas vezes, né? Eu tenho a escritura lá em Doutrina e Convênios, que fala, você tem que estudar muito bem na sua mente e depois me perguntar se tá certo. Então, primeiro faz a sua parte, né? Pensa aí, e aí o resto eu te ajudo, né? Toma a sua decisão e traz pra mim. Sim. Né? Senhor, eu quero A, B e C, né? Eu sinto que eu quero... O Senhor aprova, né? Sim. E eu já comentei isso uma vez, mas assim, às vezes eu falo, eu sei que eu devia estar lendo melhor as escrituras, eu sei que eu devia estar frequentando mais tempo. Senhor, me dá desejo de ir ao templo, sendo específico. E o Senhor dá, Ele atende, porque Ele quer que seus filhos se cheguem a Ele. E se a gente é específico falar o que, o Senhor sabe o que a gente precisa, mas às vezes a gente, muitas vezes, quando a gente fala em voz alta alguma coisa, não soa diferente do que estava na nossa cabeça. Total. Sim. É isso, eu acho que quando a gente clama ao Senhor, nós mesmos ouvimos, porque nós somos seres afeitos à imagem, né? Sim. E semelhança do Senhor. Ele quer que nós sejamos tão inteligentes quanto Ele é. Sim. E para isso a gente precisa desenvolver, né, gente? Então bora ser mais inteligente. E tem uma parte só interessante desse capítulo, é que o Senhor também sabia a situação, onde eles estariam. Então o Senhor falou assim, ó, o barco vai ser assim, assim, assim. Isso, Ele deu as instruções, né? Isso. Aí no 19 ele fala, fiz todas, não, 18, fiz tudo que o Senhor tinha me passado. Exatamente. Então o Senhor, ele também sabe todos os cenários que nós vamos passar na nossa vida. Não tem nada desconhecido. O Senhor, ele sabe tudo. E é interessante no 24 que ele fala assim, no obstante, tirar-vos-ei novamente das profundezas do mar, porque os ventos sairão da minha boca. Então, não importa, levando assim, né, para essa parte da aplicação da nossa vida, não importa onde nós estivermos, o Senhor, se nós pedirmos, o poder vai sair da boca dele, a bênção vai sair da boca dele, as revelações vai sair da boca dele. Então, nós podemos confiar que não importa o cenário, né? O Senhor, ele tem poder para salvar, como diz nas Escrituras. Então, assim como ele sabia do cenário dele, no nosso, então, ele sabe tudo. É verdade. E
E aí, continuando aqui na história, ele vai falar no 19, né? Que no 18 ele fala que ele fez tudo que o Senhor tinha falado. Ele falou, mas Senhor, não há luz neles. Para onde nos havemos de dirigir? E também pereceremos, porque neles não podemos respirar, a não ser o ar que contém. Então, assim, é interessante que eles foram usando a inteligência deles mesmos, né? Para saber como que ia ser o barco. E eu fico imaginando que o ano que vem aqui a gente vai estudar Doutrina e Convênios. E a gente vai ver muito sobre como a igreja foi restaurada E organizada. Né? Então, a cada passo que eles tomavam, mas isso aqui? Então, vamos inquirir ao Senhor, vamos orar ao Senhor, né? E foi isso que eles fizeram. E o Senhor disse ao irmão de Jared, no 20, eis que fará uma abertura em cima e outra no fundo. E quando necessitares de ar, destaparás a abertura e receberás ar. E se acontecer que a água caia sobre vós, eis que fechareis a abertura, para que não pereçais na inundação. E aí o irmão de Jared fez isso. E ele voltou a perguntar para o Senhor, né? Ó Senhor, consentirá que cruzemos essas grandes águas na escuridão? Porque não tem luz, né? E aí o Senhor disse, que desejais que eu faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos, né? Então, pensando aqui no assunto, eu fiquei pensando, né? Às vezes quando a gente está bem desanimado, todo mundo aqui deve ter um amigo, um familiar que tem ansiedade, depressão, que passa por alguma doença emocional, né? Ou mesmo física, né? O Senhor pergunta, o que você deseja que eu faça? Fala pra mim, o que você quer que eu faça? E a gente falar, né? Acho que muitas vezes a gente espera do Senhor totalmente a resposta, como a Naná falou dentro do Conversa, que a gente tem que pensar. Falando principalmente nessas questões, né? O que você quer que eu faça? Tô me sentindo ansiosa, né? Tô sentindo, tá vendo os pensamentos que não tá legal. Senhor, me ajude a tirar. Mas eu já te dei algumas ferramentas para te ajudar nessa questão. Uma ajuda profissional, conversar com o bispo, seja espiritual, cursos que a gente tem na igreja de resiliência emocional. Né? Então, tem recursos, a ajuda do Senhor, e Ele deixou recursos para que a gente possa superar alguns desafios, né? Que na Terra, todos daí, na verdade, né? Todos os desafios. E no primeiro momento aqui, ele fala sobre o ar, né? Então ele fala, abre a janelinha lá em cima lá e vai entrar ar, né? Aí no segundo ele falou assim, já que tá escuro, vou também perguntar sobre escuridão. Ele vai me dar algo pronto, né? E o Senhor de imediato falou assim, o que quer que eu faça, né? Então acho que a gente às vezes se acostuma com o padrão do Senhor. Fala assim, o Senhor é muito bonzinho, vai me dar tudo na mão, né? E não é, o Senhor vai requerer muitas vezes esforço, sacrifício. Então ele vai chegar em algum momento e você fala assim, o Senhor às vezes não vai falar nada. Às vezes vai pedir que você escute a si mesmo, pondere. E as revelações às vezes são demoradas, né? Para alguns são mais rápidos, claro, para os outros nem tanto. Mas acho que é você encontrar também um momento de sua vida, né? Será que o Senhor já me deu o suficiente, agora eu preciso recorrer? Ou será que ainda não é o momento? Então existem vários fatores que você precisa estudar na sua vida espiritual e entender. Mas é muito interessante que o Senhor ele não deu. Ele perguntou, deu, na segunda falou, opa, o que você me traz agora de interessante para eu poder te ajudar, né? Então foi uma abordagem diferente. O Senhor vai trabalhar diversas abordagens com a gente, né? E a gente se acostuma com o modelo do Senhor. Fala assim, o Senhor é bonzinho, vai me dar e vai cair do céu. E não é, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado para não cair nessa pegadinha de que nós mesmos criamos, né? Nessa armadilha, né? Sim. Só uma coisa também que eu acho interessante, entrando nesse mesmo versículo, que o Senhor ele é muito esperto, né? Porque ele fala assim, ó, porque no 23 ele pergunta, né, o que se deseja, então? Pensa aí, porque aí o Senhor na bondade já fala assim, ó, porque não podeis ter janelas, porque seriam despedaçadas, nem levareis fogo, porque não ireis pela luz do fogo. Então o Senhor também, a gente tem que ser um pouco mais inteligente também, né, na parte de o que nós vamos perguntar para o Senhor. Às vezes eu penso assim, eu tô perguntando, Senhor, o que você acha? Não. Senhor, não, esse lado não. Não, direita, esquerda. Justamente nessa parte ele fala isso, ó. Tá bom, você precisa pensar o que você vai querer. Como eu vou colocar a luz aqui? Ele ajuda a eliminar também, né? Exato. Ó, exatamente. Janela não dá. Fogo Não dá. O que vai ser? E aí tem uma escritura que fala, né? Que a luz se apega à luz, né? A inteligência se apega à inteligência. Então o Senhor, ele vai iluminar nossa mente. Da forma, a gente vai achar que não, mas é o Senhor iluminando. Então, com certeza, o irmão de Jared foi iluminado pela mente de Deus para saber o que fazer. Com certeza, com certeza. E aí no 24 ele fala, pois eis que sereis como uma baleia no meio do mar, porque as altas ondas se quebrarão sobre vós. Não obstante, tirar-vos-ei novamente das profundezas do mar.
Porque os ventos saíram da minha boca e também enviei as chuvas e as inundações, como a Thais citou, né? E eu achei tão lindo mesmo, como você falou. E dependendo da fase da nossa vida, a gente vai ler aqui e falar assim: não obstante, tirar-vos-ei novamente das profundezas do mar, né? O Senhor falando pra gente também. Tipo, vou te tirar do buraco que você tiver, sabe? Eu vou te ajudar. Porque você tem me buscado, porque você tá perto de mim, né? Tá, e de novo ele fala, aí de novo no 25 ele fala: portanto, que desejais que eu prepare para vós a fim de que tenhais luz quando estiveres submersos nas profundezas do mar? Aí ele falou mais uma coisa: vocês vão estar na profundeza do mar. E aí, o que você quer que eu faça? Né? E então o irmão de Jared, aí no 3, vamos entrar no 3. Vamos lá. Né? E ele subiu no monte que chamava Monte Selém, porque era bem alto, e aí fala aqui: de uma rocha fundiu 16 pequenas pedras, e elas eram brancas e límpidas, como vidro transparente. E ele levou-as em suas mãos ao cimo do monte e clamou novamente ao Senhor, dizendo... Naná, lê pra gente dois. Ó Senhor, tu disseste que seremos envolvidos pelas águas. Agora ouve, ó Senhor, e não te ires contra teu povo por causa de sua fraqueza contra ti. Pois sabemos que és santo e habitas nos céus e que somos indignos diante de ti por causa da queda. Nossa natureza tornou-se má continuamente. Não obstante, ó Senhor, deste-nos o mandamento de invocar-te, para que de ti recebamos de acordo com nossos desejos. Pode continuar. Eis que o Senhor, tu nos castigaste devido à nossa iniquidade, e expulsaste-nos durante todos estes anos, temos estado no deserto. Não obstante, tem sido misericordioso para conosco. Ó Senhor, tem piedade de mim e afasta deste teu povo tua ira, e não permita que eles cruzem este furioso abismo na escuridão. Mas olha estas coisas que fundi da rocha. E sei, ó Senhor, que tu tens todo o poder, e que podes fazer tudo quanto queiras para o benefício do homem. Ó, minha irmã filha, lembrei. Portanto, com teu dedo toca estas pedras, ó Senhor, e prepara-as para que brilhem na escuridão, e elas nos iluminarão nos barcos que preparamos para que tenhamos luz enquanto cruzarmos o mar. Eis que, ó Senhor, tu podes fazer isso. Sabemos que é capaz de mostrar grande poder, o qual parece pequeno ao entendimento do homem. E aí, depois disso... Não, vamos ler, porque a gente precisa ver essa parte bem legal. Pode ler, Naná. E aconteceu que após ter o irmão de Jared dito essas palavras, eis que o Senhor estendeu a mão e tocou as pedras, uma a uma, com o dedo. E o véu foi tirado dos olhos do irmão de Jared, e ele viu o dedo do Senhor. E era como o dedo de um homem, a semelhança de carne e sangue. E o irmão de Jared caiu perante o Senhor, porque ficou tomado de medo. E o Senhor viu que o irmão de Jared havia caído por terra, e o Senhor disse-lhe: levanta-te, por que caíste? E ele disse ao Senhor: vi o dedo do Senhor e temi que me ferisse, porque não sabia que o Senhor tinha carne e sangue. E o Senhor disse: em virtude de tua fé, viste que tomarei sobre mim carne e sangue. E nunca ninguém se achegou a mim com uma grande fé, tão grande como tu. Porque se assim não fora, não poderias ter visto o meu dedo. Viste mais que isso? E ele respondeu: não, Senhor, mostra-te a mim. E o Senhor disse-lhe: crês nas palavras que eu direi? E ele respondeu: sim, Senhor, eu sei que falas a verdade, porque és um Deus de verdade e não podes mentir. E quando disse essas palavras, eis que o Senhor se mostrou a ele e disse: porque sabereis essas coisas, ficas redimido da queda. Portanto, é conduzido de volta à minha presença. Portanto, mostro-me a ti. Quer continuar? E aí, eu quero, porque esse versículo é lindo. Eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Pai e o Filho. Em mim toda a humanidade terá vida e tê-la-á eternamente. Sim, aqueles que crerem em meu nome, e eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. E nunca me mostrei ao homem que criei, porque nunca o homem creu em mim como tu creste. Vês que foste criado segundo a minha própria imagem? Sim, todos os homens foram criados, no princípio, a minha própria imagem.
Eis que este corpo que ora vês é o corpo do meu espírito, e o homem foi criado por mim, criado segundo o corpo do meu espírito. E assim como te apareço em espírito, apareceria meu povo na carne. E aí, ele vai falar que, né, que ele não pode fazer o relato completo dessas coisas, mas basta dizer, e a gente quer um dia ouvir todo esse relato. Faz Com favor, certeza. Por favor. Morro de curiosidade. Mas ainda não é nos dado saber, né, gente? Vamos ficar com o que nós temos. Mas basta dizer que Jesus se mostrou esse homem no espírito, da maneira e a semelhança do mesmo corpo com que se mostrou aos nefitas. Enfim. E devido ao conhecimento desse homem, ele não podia ser impedido de ver além do véu. E viu o dedo de Jesus, e quando viu, caiu tomado de temor, porque ele sabia que era o dedo do Senhor, e não mais tinha fé, porque sabia de nada duvidando. Eu achei isso sensacional, né? Porque a gente falou já sobre a fé, quando a gente tem um perfeito conhecimento, você Já não é mais fé. já não é mais fé, né? Então ali ele tem um perfeito conhecimento, Exato. né? Então, quando alguém fala, tem o perfeito conhecimento, fala, Melhor você pensar. Tá, então ele fala o seguinte, depois, bom, ele dá a instrução para ele, no 22, eis que quando vieres a mim, tu as escreverás e selarás, e a fim de que ninguém as possa interpretar, porque tu as escreverás em uma linguagem que não possa ser lida. Aí a gente vai começar a entrar em quem depois vai receber essa, né, que é o profeta da restauração, né, Joseph Smith, em 1820, foi a primeira vez que ele viu Deus o Pai e Jesus Cristo, né, mas enfim, depois ele foi ordenado a pegar e fazer a tradução. No 23, eis que eu te darei essas duas pedras e também as selarás juntamente com as coisas que escreveres. Porque eis que eu confundi a língua em que irás escrever. Portanto, farei com que no meu devido tempo essas pedras esclareçam aos olhos dos homens as coisas que irás escrever. Enfim. E aí a gente vê que vão ter muitas testemunhas, né? Do livro de Mórmon aqui. E é isso, o Senhor pediu para ele escrever, selar. Tá. Aí no 4, então a gente agora partiu, né, selou, aí vai selar. Mas no 4, o Senhor ordena ao irmão de Jared que desça da presença do Senhor e escreva as coisas que ele tinha visto, que é o que a gente acabou de ver, né? E que isso só ia poder... E aí diz assim, foi proibido que ela chegasse aos filhos dos homens até depois de ele ter sido levantado sobre a cruz. E por esta razão, o rei Mosias, que é o que a gente falou no começo, guardou elas, a fim de que não viessem ao mundo, senão depois que Cristo aparecesse ao seu povo, né? Então, e depois que Cristo realmente apareceu ao seu povo, ele ordenou que fossem reveladas. Ora, depois disso, todos eles degeneraram na incredulidade e ninguém resta, a não ser os lamanitas. E eles rejeitaram o evangelho de Jesus Cristo, portanto recebi a ordem de escondê-las novamente na terra. Então ele fala que não deve chegar aos gentios, a não ser que eles se arrependam, né? A gente vai ver que é isso, a restauração depois e tudo. E aqui no 4 a gente vai ver vários versículos bem especiais que a gente, novamente, também aplica para os nossos dias, né? Queria destacar alguns. No 12, né? Alguém quer ler para nós? Posso ler do seminário, né? Do seminário. Diz assim, e tudo quanto persuade os homens a fazerem o bem, vem de mim, porque o bem não vem de ninguém, a não ser de mim. Eu sou o mesmo que conduz os homens a todo o bem. Aquele que não crer em minhas palavras não crerá em mim, que sou eu. E aquele que não crer em mim não crerá no Pai, que me enviou. Pois eis que eu sou o Pai, eu sou a luz e a vida e a verdade do mundo. Vinde a mim, ó vós, casa de Israel, ser-vos-á revelado que coisas grandiosas o Pai vos reservou desde a fundação do mundo e que não chegaram a vós por causa da incredulidade. Daniel, você leu 15 pra gente, que é o tema da semana. Vamos lá. Eis que quando rasgardes esse véu de incredulidade que vos leva a permanecer em vosso terrível estado de iniquidade e dureza de coração e cegueira de mente, então as grandes e maravilhosas coisas que vos foram ocultas desde a fundação do mundo, sim, quando invocardes o Pai em meu nome, com o coração quebrantado e espírito contrito, então sabereis que o Pai se lembrou do convênio que fez com vossos pais, ó casa de Israel. Muito bem. Então,
somos gratos hoje por termos, né? Por o Senhor ter sido misericordioso conosco, né? Com alguns dos nossos antepassados também, e as escrituras terem vindo à luz, né? E nós podemos receber essas revelações maravilhosas que se encaixam tanto nos nossos dias, né? Essas escrituras são muito atuais. Mas eu acho que a gente vai ficando por aqui. E eu queria muito, muito, muito agradecer vocês. Muito, 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 muito. A presença de vocês foi tão bom conversar com vocês. Obrigada mesmo. Pessoal, só uma coisinha que eu quero falar pra vocês. Vocês com certeza já viram muitos, muitos vídeos do Mais Fé. Tantas produções, né? Vocês têm bastante colaboração com bastante gente. E quem não segue lá no Facebook, no Instagram... Quem mais? Não sei se estão? TikTok, YouTube. Tudo, até no YouTube também. Até no YouTube. Por favor, façam, porque eles são demais. Antes da página ser Mais Fé, a gente tava falando, né? Era outra e eu já seguia, já amava. Agora ficou melhor ainda. Que bom, fico feliz. Mas obrigada por terem estado aqui conosco, Thaís. Brigadão. E sigam também o projeto que a Thaís tá liderando aí, né? No Central das Escrituras, que é o Cristo em Canção. Isso. Certo? No Instagram. Isso, exatamente. Legal. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Deixem aí seus comentários, falam pra gente o que vocês acharam das coisas que vocês ouviram, tá bom? Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.